E agora, vamos arrastar então essa função até aqui embaixo. Vocês lembram que nós falamos em aula que esta operação, esta facilidade nós temos aqui, né? Ela vai o quê? Vai arrastar então esta mesma operação, esta função para todas as células por onde eu arrastá-la. Então arrastei, ok, lá está tudo calculado já aqui, percentuais. Agora vamos alinhar isso centralizado. E aqui nós temos então os nossos percentuais. Mas agora você deve estar pensando, bom, mas isso não está em formato percentual. Bom, para isso eu preciso então ativar o formato percentual. Basta clicar aqui então nesse botão percentual, percentagem, né? E lá está, formatadinho a nossa frequência. Ok. Agora é o seguinte, nós vamos jogar aqui algumas notas desse aluno, né, para cada uma das disciplinas dele. E depois disso, nós faremos aqui uma função então para apresentar A para aprovado, caso ele tenha uma média acima, caso ele atinja uma nota igual ou acima da média. Tá? E R vai ser exibido então caso ele não atinja a média. Vamos então executar esta operação. Primeiro vamos lançar algumas notas aqui. Engenharia de software, ele não foi lá muito bem, tirou 6,5. Em inglês instrumental, ele não gosta muito de inglês, tirou 5,8. Banco de dados, ele recuperou um pouquinho as suas notas, tirou 7,2. Português instrumental, ele não é muito amigo do português, tirou 4,8. Programação, então, ele atingiu 5,1, apenas o suficiente para passar, né? E hardware, então, ele gosta um pouco de hardware, tirou 8,4. Bom, perfeito. Então aqui vamos então selecionar esse nosso grupo de notas e deixá-los alinhados de maneira centralizada. Aqui agora vamos trabalhar então com esta função, que é uma função especial. Nós vamos trabalhar aqui com uma função que é chamada de... é um tipo de função denominada função lógica. Nessas funções lógicas nós trabalhamos com argumentos lógicos. E estes argumentos lógicos, eles vão resultar um valor lógico. Quais seriam os valores lógicos? Um valor lógico seria, por exemplo, verdadeiro. Verdadeiro em valor numérico seria 1 e falso em valor numérico seria 0. Ok. Aqui então nós vamos... Então aqui nós temos então a sintaxe dessa função C, que eu estou colocando ela aqui. Então começo com a função, o nome da função, né? Lembrando que aqui deve ter um igual. Aqui então, ao final, nós temos então os dois primeiros argumentos, que seriam teste lógico, depois um valor se verdadeiro e aqui o valor se falso. E fecha parênteses. É assim que fica então a sintaxe dessa função C. Esta função então que nós vamos utilizar, a função C, nós já havíamos trabalhado com ela em aula, né? Então ela já aqui apresenta para nós os argumentos dela. Lembrando que é muito importante que conheçamos os argumentos de cada função. Precisamos muito saber os argumentos de cada função. Isso seria a sintaxe da função. É a ordem, é como se constrói cada função. Cada função tem os seus argumentos, cada função tem seus tipos de argumentos. E quanto maior o número de funções nós soubermos, mais complexa será a nossa planilha. Então aqui, a primeira coisa é o teste. O que eu vou testar aqui?
né? Então, o meu teste... Então, olha, veja bem, nós temos 3 argumentos nessa função C. O teste, que é o teste lógico. Depois aqui nós vemos o ponto e vírgula. Aí nós temos o valor, valor então, que seria o quê? Se isso aqui for verdadeiro, então vai retornar este valor. Se for falso, né? Ou seja, então, se esse for verdadeiro, então retorne esse. Se não, esse daqui. Por isso ele tem valor então e valor se não. Bom, então o teste, o que nós vamos testar? Se este valor aqui, desta célula ao lado, ele é maior ou igual, lembram deste operador lógico? Maior ou igual a quanto? A 5. Vamos usar o 5 como média. Então, se isto for verdade, então, veja bem, valor, olha a setinha aqui, valor então. Se isso aqui for verdade, então o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça a letra A. É isso que eu quero que apareça. Agora, ponto e vírgula, porque se ele não atingir a média 5 ou maior que 5, então eu quero que apareça a letra R de reprovado. Fecha parênteses. Está pronta a nossa função. Vou alinhar centralizado aqui. Relembrando aqui os operadores lógicos, então, né, gente? Nós temos o quê? O maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual, e nós temos ainda o diferente ou o igual, né? Então aqui nós temos a nossa função, foi executada com sucesso. Vamos arrastá-la então até embaixo. Perfeito, já temos aqui a nossa função arrastada até a parte de baixo. E temos então aqui, olha, veja bem, onde nós temos a média acima de 5, que é o caso de praticamente quase todas as disciplinas desse aluno, nós temos a letra A. Mas aqui nós temos uma nota que é 4,8. Veja bem que ele exibiu o R, né, de reprovado. Vamos colocar aqui em negrito isso aqui, Ctrl B, o atalho para negrito, né, gente? Aí os atalhos, né? Só para relembrar, então, os nossos atalhos. Bom, gente, então aqui nós já temos a nossa planilha já está praticamente pronta, não é verdade? Já temos aqui todos os dados. Digo aqui, digamos que a média da escola seja alterada, né? Eu não quero ter de alterar todas as funções para o cálculo da média nos boletins. Seria um trabalho realmente bem difícil. Mas eu posso, por exemplo, informar aqui a média da escola. Eu posso informar a média da escola. E como é que eu posso informar isso? Eu vou dizer aqui que a média da escola é 5. Perfeito. Média da escola, média 5. Agora, o que eu vou fazer? Em lugar de colocar 5 aqui na nossa função, nós vamos fazer referência a esta célula, célula I6. Vou dar um Enter e pronto. Você me diz, bom, não esquecendo aqui que nós precisamos chavear então esta célula, porque nós vamos arrastar ela até embaixo. E se eu arrastar aqui, nesta célula ela faz referência a esta. Mas se eu arrastar uma para baixo, ela vai fazer referência a uma para baixo. E aqui eu não tenho valor nenhum. Então eu preciso chavear esta célula. Basta chavear a linha. Vou chavear a linha 6. Né? Para chavear, basta colocar um cifrão antes daquilo que eu quero chavear. Nesse caso, eu quero chavear apenas a linha. Então eu boto cifrão antes do número, porque o número representa a linha. Dou Enter. Está feita a minha função. Vou arrastar então até embaixo. Né? Ok, você vai me dizer, bom, mas não houve nenhuma alteração. Sim, não houve alterações, porque
eu não alterei a média da escola. A média da escola continua sendo 5. Mas olhe bem, eu vou alterar aqui agora a média da escola de 5 para 7. Veja o que acontece. Veja bem, automaticamente ele atualizou as informações. E nós, agora, onde nós tínhamos alunos aprovados com média 6,5, né, o João Carlos estava feliz da vida que estava aprovado, né, 6,5 aqui em engenharia de software. Ele agora está reprovado, com um R bem grande, né, porque a média da escola passou a ser 7. Se eu colocar a média da escola 6, ele vai alterar de novo. Olha só, João Carlos voltou a sorrir. Engenharia de software, ele está aprovado novamente. Entretanto, inglês instrumental, ele tirou média abaixo de 5. Banco de dados, abaixo de 5. Programação, abaixo de 6. Aliás, eu estava falando abaixo de 5, né? Abaixo de 6. Ok. Bom, bom, pessoal, já fizemos isso. Agora, há que se considerar uma outra coisa aqui. Eu preciso entender que nós temos aqui algo a ser feito. Precisamos saber se esse camarada ele possui frequência mínima para ser aprovado. Porque caso ele não possua a frequência mínima para ser aprovado, ele não pode ser aprovado. Bom, então o que nós veremos agora é o seguinte. Nós temos aqui como saber se um aluno foi aprovado ou reprovado com base nas suas notas. Mas, além disso, nós precisamos saber se esse aluno obteve uma frequência de igual ou mais a 75%. Então, como sabemos isso? Como basear a nossa referência final aqui do aluno, o resultado final do aluno, se é aprovado ou reprovado, em duas coisas, em dois argumentos, na nota e na frequência. Então nós vamos ter de usar uma outra função, chamada função E, que é também uma função lógica. Enquanto a função C, ela verifica se uma sentença é verdadeira ou falsa. E se for verdadeiro, ela retorna um valor. Se for falso, ela retorna outro valor. A função E, ela só retorna verdadeiro e falso. E ela retorna verdadeiro quando? Quando todos os argumentos da função, todos os testes lógicos dela derem verdadeiro. Por isso ela é E. O nome dela é E. Este teste lógico verdadeiro. E este teste lógico verdadeiro. E este teste lógico verdadeiro. É assim que se segue. Então,